Olá, professora. Aqui quem vos fala é Milena Emiliano e hoje eu vou apresentar o meu mapa que eu construí referente ao assunto REA e eu vou começar falando o que é REA. REA é Relação Estrutura Química Atividade Biológica. Então, as estruturas dos fármacos elas vão sempre agir sempre que ocorrer a interação com um sítio específico. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um fármaco, a gente desenvolve pensando em como esse fármaco ele vai interagir com um sítio específico. Ou seja, como esse fármaco ele vai interagir naquele local de ação para conseguir ter efeito desejado. Então, na maioria dos casos, esse sítio específico ele pode ser ou enzima ou receptor. Então, esses fármacos, na maioria das vezes, eles são estudados com o objetivo de encontrar análogos que promovam alguma melhoria, quando comparado aos protótipos. Então, o protótipo é aquele meu fármaco de origem. E a partir do meu protótipo, eu gero meu análogo. Então, qual a importância de estudar REA? É para entender que modificação eu posso fazer na estrutura química do meu fármaco. E essa modificação que eu fiz na minha estrutura, o que é que vai acontecer na atividade biológica? É, então, quando a gente estuda REA de um composto protótipo, o que a gente precisa é encontrar informações sobre o meu grupo farmacofórico. Que o grupo farmacofórico é aquela parte da minha estrutura que ela precisa ser mantida. Então, eu não posso mexer, porque se eu mexer, eu acabo perdendo a atividade biológica. Podemos também, com o estudo da REA, determinar parte da estrutura do protótipo responsáveis por sua atividade biológica. Então, partindo do meu protótipo, as mudanças estruturais que eu faço vão gerar novos análogos. Eu posso também determinar parte da estrutura do protótipo responsáveis por seu efeito colateral. Aí, eu sabendo qual parte do meu fármaco é responsável por seu efeito colateral, eu posso desenvolver novos fármacos com atividade biológica aumentada, ou seja, ter um fármaco mais potente, atividade biológica diferente. Então, por exemplo, eu posso ter um fármaco que tem uma estrutura e é utilizado como antiviral. Então, eu posso pegar essa estrutura, por exemplo, e adicionar a hidroxila. E o nosso fármaco, que antes era um fármaco antiviral, ele virou, por exemplo, um antibacteriano. Eu posso também ter menos efeitos colaterais indesejados. Então, isso é uma grande vantagem, né? Ter um fármaco menos tóxico. Eu posso também ter maior facilidade de administração ao paciente. Então, por exemplo, eu posso ter um fármaco que é administrado por via intramuscular e eu posso promover uma mudança estrutural. E quando eu promovo essa mudança, o meu fármaco que antes era administrado por via intramuscular, agora virou um fármaco que ele é administrado por via oral. Então, qual foi a vantagem? Eu consegui mudar minha forma de administração, que antes era por via intramuscular, né? No caso é bezetacil, um exemplo aí. E agora ele é por via oral, entendeu? Mas quando eu melhorei a forma de administração, eu acabei perdendo o efeito. Então, eu gerei um fármaco menos potente do que o primeiro que foi lançado. Eu posso também mexer no tamanho e conformação. Um dos pontos é alterando o número de grupamentos metilentos na cadeia. Então, o que é que acontece? Eu aumento a minha polaridade. Ou seja, eu aumento a minha lipofilicidade da minha cadeia. E eu acabo diminuindo a hidrofilicidade do meu composto. Então, quando eu aumento a atividade biológica, eu aumento a lipossolubilidade. Então, quer dizer que estamos melhorando a entrada do meu fármaco na célula. Porque a membrana plasmática, ela é fosfolipídica. Então, para o meu fármaco passar pela membrana, ele tem que ter uma natureza lipofílica. Então, se eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento a minha lipossolubilidade.
Então, eu estaria de cara melhorando a passagem desse meu fármaco para a célula. O segundo ponto é quando aumentamos ou diminuímos o grau de saturação nas moléculas. Então, nós temos a remoção de duplas ligações, né? Então, eu aumento o grau de flexibilidade, ou seja, quando eu removo uma dupla ligação, eu aumento o grau de flexibilidade. Ou seja, ligações simples, ela é mais flexível. Outro ponto é quando eu introduzo uma dupla ligação. Então, a gente aumenta a rigidez na estrutura. E, além disso, eu posso ter a ocorrência de isômeros E e Z e o aumento da toxicidade. Então, professor, esse foi o mapa, né, que eu construí desse assunto REA. Essa foi a parte do assunto que eu consegui desenvolver, né, para poder estar aqui explicando. E espero que a senhora tenha gostado, né, porque eu abordei assim uma das partes mais importantes desse assunto.